que está no controle de tudo e nós simplesmente o obedecemos. Eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Samuel, 1 Samuel, capítulo 16. Todos acharam? Vamos ler? Podemos ler. Que diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Querido, obrigado. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro de seus filhos me provide um rei. Amém? Até aí. E eu quero basear na palavra de Deus, pegar esse texto bíblico como base. Eu não vou falar sobre a unção de Davi. Eu quero simplesmente pegar, talvez não a parte A, nem a parte B completamente desse versículo, mas uma fração desse versículo. Que o Senhor diz a Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Quero me basear nessa passagem. Deus, interessante que eu li essa passagem em outras versões. Em algumas versões falam diferente, mas dá o mesmo sentido, e eu fiquei meditando sobre essa palavra. Não seria enche o chifre de azeite e vai, né? Eu fiquei indagando, eu fiquei meditando sobre isso, e eu pude entender no meu espírito por que a palavra de Deus diz isso para Samuel. Samuel o profeta, Samuel o juiz, Samuel aquele que fez tão bem a Israel, aquele que foi pedido a Deus por Ana, porque Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Deus sempre trabalha em parceria com o homem. Deus poderia fazer tudo sem a nossa parceria, sem a nossa interferência, mas Deus decidiu fazer assim. Deus, Ele tem uma parceria comigo e com você, amém? E Ele disse: pega um chifre e enche de azeite. Põe muito azeite e vem. E agora nós vamos lá ungir um rei. Interessante, irmãos, que quem unge não é o homem. O homem só foi um instrumento, mas quem ungiu foi o Senhor. Quem ungiu foi o Senhor. E nesta noite eu quero trazer uma palavra para a minha vida e para a sua vida, né? Eu quero falar sobre nós temos um vaso cheio do azeite de Deus. E eu quero explicar aqui algumas coisas. A Bíblia, quando fala de azeite, de óleo, de vento, de fogo, tudo isso é um tipo do Espírito Santo, uma simbologia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é uma simbologia, o Espírito Santo não é óleo, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água, tudo isso tipifica Ele, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E você imagina alguém que é uma pessoa ser tratada como uma influência. Muitos anos, olha, o primeiro livro que eu comprei para estudar sobre o Espírito Santo, há 30 e tantos anos atrás, era na língua portuguesa de Portugal, que farmácia era com PH, português de Portugal. Eu tenho esse livro lá até hoje, ele está amarelinho, mas de vez em quando eu ainda estudo nele, porque tem umas coisas interessantes. Porque naquela época você não achava quase nada para você estudar a respeito do Espírito Santo.
Hoje você abre a internet, você tem que filtrar, porque tem tanta coisa, e tanta coisa boa. Não são coisas ruins não, que você pode verificar a fonte, ver a fidelidade, coisas boas. Mas, voltando aqui, o óleo é um símbolo do Espírito Santo, mas o óleo não é o Espírito Santo. Nós não podemos tratar o Espírito Santo como óleo, como fogo, como uma influência, como um vento. É uma influência, nós sabemos disso, nós pregamos sobre isso, nós ensinamos sobre isso, nós até oramos sobre isso, mas tratamos muitas vezes o Espírito Santo como uma influência. E Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, naquele capítulo, é um capítulo de tristeza, porque é um capítulo de despedida. Jesus falou assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou embora. Você imagina alguém que passou 3 anos e meio com um grupo, formando, ensinando, todos os problemas que eles tinham, eles levavam para Jesus, e Jesus resolvia todos. E eles viram Jesus curando a todos que criam. Jesus só não curou aqueles que não creram. Quando ele foi na cidade de Nazaré, eles falaram: esse não é o filho do carpinteiro, eu não vou crer. E a Bíblia diz que ele curou alguns, poucos, impondo as mãos, os outros não curou, porque não creram. Deus não obriga ninguém. Então, no capítulo 14 de João, é um capítulo de despedida. E ele começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede do Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas lá no versículo 16, ele disse: olha, eu vou embora. Eu acredito naquele momento que foi um momento de muita tristeza, mas ele falou uma palavra que às vezes nos passa até despercebido, e ele falou assim: mas eu enviarei outro Consolador. Irmão, o que é que nós entendemos por outro? É alguém que vem para ficar no lugar de outrem. Hoje nós temos a presença de Jesus aqui, na pessoa do Espírito Santo. Os irmãos que estão reunidos lá na Ceilândia, tem a pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Aonde estiver reunidos, Jesus está presente, porque Ele enviou o outro Consolador. E essa palavra Consolador no grego, ela é paracleto, que ela vem carregada de vários sentidos. Advogado não de acusação, é de defesa, amigo fiel, ajudador, companheiro, consolador, tudo o que nós podemos imaginar. Hoje Deus não pode estar mais perto de mim e de você. Por quê? Hoje Deus está dentro de nós. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6, acho que 16, 19 em diante, ali já começa a falar que nós somos morada de Deus em espírito. Nós somos santuários de Deus. Nós falamos, e é muito comum nós falarmos: vamos à casa de Deus. Isso é comum nós falarmos. Mas a casa de Deus somos nós. A habitação de Deus é em nós. No livro de Mateus, nos Evangelhos, fala, no capítulo 27 de Mateus, fala que quando Jesus ele deu o brado ali na cruz e fala: está consumado. Ele estava terminando uma aliança, a antiga aliança de sacrifício de animais, e começando uma nova aliança no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. Qual o véu? Que separava o santo dos santos. E a palavra de Deus nos diz que aquilo era uma demonstração. Hebreus fala disso, que era uma demonstração de que o novo caminho agora estava aberto, e que a presença de Deus, que estava ali no Santo dos Santos, que só poderia ser visitado uma vez por ano
pelo sumo sacerdote, no dia da expiação, ela saiu daquele lugar para morar depois, na descida do Espírito Santo, dentro de mim e dentro de você. Nós somos morada de Deus em Espírito. Deus hoje não pode estar mais perto de mim e de você do que Ele está hoje, porque nós somos morada de Deus em Espírito. Ele habita dentro de nós. Ele nos deu outro Consolador. Em João 16, no versículo 13, 14, lá tem 7 expressões, você depois anota, se você quiser ver na sua casa, 7 expressões, 7 ações do Espírito Santo. Eu não vou me deter nisso, para nós ganharmos tempo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia. Uma influência não guia ninguém, irmãos, é uma pessoa que nos guia. Lá ainda diz assim, que Ele nos fará saber tudo que há de vir, e essa palavra, lá em João 16, 13, Ele vos fará saber tudo que há de vir, nós pegamos muito no sentido escatológico. Pode ser, mas não é só no sentido escatológico, é no sentido do nosso dia a dia. Ele revela as coisas que poderiam acontecer, talvez até de mal. Você ora, repreende e não acontece, porque você orou, você repreendeu. As coisas boas que você está buscando, Ele revela. Ele é um Espírito Santo que revela, porque Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele tem uma personalidade, e Ele quer um relacionamento comigo e com você no dia a dia. Ele não pode ser tratado como uma influência, né? E uma coisa que eu quero frisar aqui com a igreja: antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, porque está lá em João, ou melhor, em Marcos 16, 15, né? Ide por todo mundo, né? Que às vezes a gente confunde, mistura. Mas eu creio numa verdade. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. É algo muito sério. Antes que Jesus enviasse a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Jesus falou: olha, eu quero que vocês aguardem em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Vocês serão minhas testemunhas. E diante do Império Romano, testemunhar e declarar que Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Era pôr a sua cabeça na guilhotina. É dizer: eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Eu estou disposto a morrer por Jesus. E antes disso, Ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E nesta noite, eu quero falar com a igreja sobre esse assunto. A Bíblia nos chama, e muitas vezes, compara a nossa vida como vasos. Está lá no Velho Testamento, e nós temos várias passagens também no Novo Testamento, a Bíblia nos chamando como vasos de honra, Nós somos feitos de barro, o vaso ele é feito de barro. Mas a Bíblia diz que nós somos vasos de honra, porque nós carregamos a glória do Senhor. Nós carregamos algo de muito precioso, que é a presença de Deus. Nós somos feitos do barro. Se quimicamente nós formos examinados, todas as propriedades do nosso corpo tem na terra, e tudo que tem na terra tem no nosso corpo, porque nós somos barro. O nosso corpo é barro. Nós somos vasos na mão de Deus. Quantos vasos do Senhor nós temos aqui? Fala assim: eu sou vaso nas mãos de Deus. A igreja do primeiro século, queridos, eles dependiam totalmente do Espírito Santo. Era uma dependência total. E está escrito lá em Atos 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, uma assembleia mais ou menos de 120 pessoas, e a Bíblia diz que ali houve a descida do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia-lhes que falasse. Eles se encheram. Esse azeite que Deus fala para Samuel, vai e leva esse chifre cheio de azeite, porque quando Samuel derramou o azeite ali sobre a vida de Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi e nunca mais saiu. Davi um dia fez uma coisa terrível, e ele ficou para baixo, ele ficou numa situação difícil, ele foi repreendido pelo profeta, e na oração que ele faz no Salmo 51, algo que me deixa impactado. Nós estamos vendo, olhamos para o Salmo 51 e vemos a oração de um rei de uma nação, de um rei de sucesso, e a sua oração, em momento nenhum nós vemos: Senhor, não me retira o reino. Mas a grande preocupação de Davi, na sua oração, ele diz: Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Porque ele tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento que o que fazia ele vencer o leão, o urso, e que fez ele vencer o gigante, não foi a sua destreza na guerra, porque ele não tinha. Ele era um jovem sem preparo de guerra, tanto é que os guerreiros, Saul quis colocar armadura nele, mas ele não quis. Ele não sabia guerrear, mas ele sabia ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus. Se você quer vitória, se você quer vencer, se você quer conquista, se nós queremos, nós temos que aprender a ser cheios do poder de Deus, ter os nossos vasos cheios do poder do Espírito Santo que está à nossa disposição. Aleluia! Que está à nossa disposição. Aleluia. E continuando aqui no livro de Atos, a igreja do primeiro século, no capítulo 4, diz que houve uma grande perseguição e alguns apóstolos foram ameaçados e eles tiveram uma reunião. Eu imagino hoje a gente sendo ameaçado por pregar o Evangelho, por fazer o bem e falar: se você continuar pregando, eu vou te matar. Qual será? Eu fico pensando na minha atitude, a minha oração. Senhor, olha, eu estou fazendo bem, eles querem me matar, faz alguma coisa, tal. Não, mas a oração deles foi: Senhor, nos dá ousadia para continuarmos pregando o Evangelho com sabedoria e com ousadia, para que o mundo conheça que Tu és Senhor. E a Bíblia diz que aquele lugar tremeu. Literalmente o prédio tremeu, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo e continuaram pregando o Evangelho com ousadia. Irmão, a Bíblia nos foi deixada como um exemplo para nossas vidas. Paulo, ele, ainda Saulo, ele conheceu o Evangelho através do próprio Jesus. E a luz que ele viu naquele caminho de Damasco o derrubou. Mas no capítulo 9, verso 17, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo quando Ananias foi enviado até ele para orar por ele. E o Espírito Santo diz: Ananias, vai em tal lugar, na rua chamada tal, na rua tal, tem um homem orando, ele ficou cego, mas ele está orando, eu quero que você vá e imponha as mãos sobre ele. Ele falou: eu, Senhor? Ele mata crente.
O senhor quer que eu vá lá? Ele falou, eu quero. Ele falou, então eu vou. Mas o senhor sabe que ele pegou carta para matar os crentes, ele já andou matando os crentes, o senhor sabe que ele consentiu na morte de Estevão, o senhor sabe que as roupas de Estevão foram colocadas sobre os pés dele, quando eles apedrejaram Estevão até a morte. Eu estou parafraseando, o senhor disse, eu sei, mas eu quero que você vá. E a Bíblia diz que ele foi e impôs a mão sobre Saulo e ele voltou a enxergar. Ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Ele pregou o Evangelho de todo o mundo conhecido da época. Paulo pregou o Evangelho ao mundo inteiro, sem internet, sem telefone, sem nenhum tipo de comunicação, com transporte precário, cavalo, camelo, talvez alguns navios precários, a vapor, a vela, mas ele pregou o Evangelho ao mundo inteiro, somente por causa de uma coisa: primeiro, que ele foi chamado por Deus, e segundo, que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, querido, ele não está retido para a minha vida e nem para a sua vida. Nem para a sua vida. A Bíblia nos diz lá no capítulo 10 de Atos, no versículo 44, que Pedro foi enviado até a casa de um centurião chamado Cornélio, e tem toda aquela visão, né, do capítulo 10 de Atos, que a igreja conhece, que Pedro teve, e mandaram chamar Pedro que fosse até a casa do centurião Cornélio. E a Bíblia diz que toda a casa dele estava aguardando com expectativa. Era um centurião, era um comandante de 100 soldados, 100 militares romanos. E toda a casa dele estava esperando, os empregados. E eu acredito que era muita gente que estava aguardando ali. E quando Pedro chega, o centurião se dobra, se ajoelha aos pés dele. Pedro falou, não, por favor, calma, eu sou homem igual a você, não faça isso. Mas eu vim aqui porque Deus me mandou, e Deus me mandou pregar, trazer o Evangelho, falar de Jesus Cristo, porque as suas esmolas, as suas orações têm chegado até a Deus, mas você ainda precisa conhecer a verdade do Evangelho. Queridos, aquele homem chamado Cornélio, ele teve em contato com um anjo, que poderia ter pregado o Evangelho para ele, mas não pode, porque a Bíblia diz que os anjos queriam essa dádiva de poder pregar o Evangelho, mas Deus disse não, quem vai pregar o meu Evangelho é o homem, são as pessoas. Deus nos deu esse privilégio. Aquele anjo não pôde pregar para Cornélio e a sua família, mas ele enviou a Pedro, porque são os homens, sou eu e você que temos parceria com Deus para pregar o Evangelho, amém? Somos nós que temos a parceria com Deus. E quando Pedro chega ali, que ele fala do Evangelho, e a Bíblia diz que o poder de Deus, o Espírito Santo caiu, ele usa essa expressão, o Espírito Santo caiu sobre todos, e todos começaram a falar em outras línguas, e foram cheios do poder do Espírito Santo. Houve um avivamento ali na casa de Cornélio, porque tinha sede. Nós temos que ter sede do poder de Deus. A Bíblia nos fala, queridos, que a Bíblia nos fala que nós precisamos dessa chama acesa nas nossas vidas. Paulo, ele teve esse encontro, Pedro levou para a casa de Cornélio essa bênção, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eu quero discorrer nessa noite aqui em alguns aspectos, né? Primeiro, eu falei que a igreja do primeiro século ela tinha essa dependência, e nós precisamos ter. E segundo, eu quero dizer que Deus não pode contar com vidas vazias. Trazendo para o nosso tema, para o nosso assunto, Deus não pode contar com vasos vazios.
Deus não pode contar com vasos vazios. O crente vazio, quando eu falo vazio, vazio do Espírito Santo, vazio de Deus, vazio da palavra. Quando ele está vazio, ele começa a seguir Jesus de longe, como fez Pedro. Pedro, quando veio a perseguição, Pedro antes tinha dito para Jesus: olha, se for preciso, eu morrerei por ti. Jesus falou assim: menos, Pedro. Não falou assim, né? Mas Jesus falou: olha, eu sei que não é assim. Pedro falou: se for preciso, eu morro. Mas quando o negócio apertou, que prenderam Jesus, Pedro não deixou de seguir Jesus, mas começou a seguir Jesus de longe, lá de longe, para não ser identificado. Irmãos, seguir Jesus de longe é perigoso. Sabe por quê? Seguir Jesus de longe, nós perdemos a referência. Nós temos que estar bem perto de Jesus, para nós termos sempre a referência dele. Porque quando se segue de longe, se perde a referência. E esse seguir de longe é servir de qualquer jeito. Deus não nos chamou para servir a Deus de qualquer jeito, não. A Bíblia diz que nós fomos pagos por um alto preço, e cada um de nós aqui, sabe qual o valor que nós temos? Nós temos o valor da morte de Jesus lá na cruz. Eu creio que se existisse só você no mundo, Jesus teria vindo. Se existisse só eu no mundo, Jesus teria vindo e morrido na cruz por mim. Mas Ele veio e morreu na cruz por mim e por você. Nós temos um grande valor. Nós não podemos seguir Jesus de longe, porque quem segue Jesus de longe o nega com facilidade. Aceita os pratos do mundo com facilidade. A Bíblia nos conta a história de Esaú. Eu raciocínio, porque às vezes a gente mistura Esaú, Saul, tem tanta gente, né? Esaú e Jacó, os irmãos, né? Esaú vendeu a sua primogenitura por nada, por um prato de comida. Será que ele não podia ir lá e fazer também, não? Sabe por que ele vendeu? Porque isso não tem importância para mim. Isso não tem importância. E a Bíblia diz que depois ele quis recuperar e buscou essa recuperação com desejo no coração, mas sem arrependimento do que fez. E não conseguiu. Por quê? Ele desprezou a sua primogenitura. Em outras palavras, é como para a nossa vida, nós não podemos seguir Jesus de longe, porque nós, como vasos de Deus, dependente do poder do Espírito Santo, quando seguimos de longe, nós nos vendemos para o mundo com muita facilidade. Com muita facilidade. É muito fácil, querido, ser crente aqui, levantar as mãos, orar. Eu estou falando para mim, eu não estou falando só para vocês, estou falando para todos nós. É muito fácil. O local mais difícil de ser crente é dentro da nossa casa. Lá não tem máscara. Lá nós somos quem somos. E também somos aqui. Nosso trabalho, né? Mas o local mais fácil, às vezes, é dentro da igreja. Mas, queridos, Deus não quer que nós sigamos Jesus de longe. Deus não quer que nossas vidas sejam vazias. Lá no livro de Levítico, no capítulo 6, tem uma figura tremenda. Capítulo 6, versículo 13, que diz assim: o fogo queimará continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo queimará continuamente sobre o altar, e não se apagará. Tipologicamente, o fogo simboliza quem? O Espírito. Fala assim comigo: o fogo simboliza o Espírito Santo, mas o fogo não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, pode falar, o Espírito Santo é uma pessoa.
Mas ali, tipologicamente, o fogo ficava queimando continuamente, dia e noite, sobre o altar. Mas por que o fogo ficava queimando ali continuamente? Porque alguém ia lá e colocava lenha. Eu fui bombeiro 32 anos de ativa, né? Eu costumo dizer que ainda sou, porque o dia que eu morrer eu deixo de ser, né? E a gente sabe que quando a gente chega no fogo, a gente estuda a teoria do fogo para ver qual o processo que você vai utilizar ali e tal. Mas uma das coisas que nós sabemos, que se você pegar uma brasa e deixar ela acesa ali, ela vai queimar e virar cinza e vai apagar, porque não tem mais combustível, e ela se extingue por falta de combustível. Então aquele altar que queimava continuamente, existia ali os sacerdotes, os levitas, que hoje nós usamos, que não está errado, né? Que é só quem toca, mas não é só quem toca e canta, que é levita, né? Mas esse é outro assunto. Eles iam ali, eles serviam ali no templo, no tabernáculo, e colocavam lenha. E tinham algo que soprava ali, né, um sistema de fole que soprava ali, que abastecia aquele local com oxigênio, com vento, para poder o fogo se alimentar. Irmãos, isso traz uma grande tipologia para a nossa vida. Nós precisamos estar sempre com a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas. E olha, eu quero dizer uma coisa, não é Deus que é responsável por isso, não. Deus disse, olha, é para o altar estar sempre com fogo sobre o altar, mas a responsabilidade de pôr lenha lá era do levita. Aí nós entendemos que o fogo que está na minha vida e na sua vida e na vida da igreja depende do combustível que nós demos para o Espírito Santo sobre a nossa vida, porque o propósito de Deus é que o fogo se queime continuamente sobre o altar da minha vida e sobre o altar da sua vida e jamais venha se apagar. Esse é o propósito de Deus. Mas é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Já estou caminhando para o término. Eu quero dizer, o que impede nós sermos um vaso cheio do poder de Deus? Talvez pode ter algumas coisas que nos impedem. E eu quero trazer essa figura do vaso. Nós temos aqui 2 vasos lindos. Eu quero trazer aqui uma alegoria, né, de um vaso que está trincado. Ele tem uma trinca. E lá no Oriente era muito comum se vender vasos para vários fins. E nós sabemos que existem muitos comerciantes honestos e desonestos. Todo lugar tem pessoas honestas e desonestas. E eles pegavam um vaso trincado, e eles faziam um serviço de artista, pegavam uma massa, pegavam um produto e com um pincel, ia lá naquelas trincas e cobria todos aqueles trincados. E depois fazia uma pintura linda e ia lá para o comércio e vendia como uma peça de última geração, uma peça valiosíssima. Mas, querido, quando era colocado o azeite quente sobre aquele vaso, ele não aguentava. Ele vazava por tudo quanto é lado. Ele não podia conter aquele azeite. Isso simbolicamente na nossa vida, queridos, Deus não quer que a nossa vida, que o nosso vaso, que a nossa vida, o nosso ser, nós estejamos trincados na sua presença. Ele não quer vasos trincados na sua presença. E muitas vezes também nós temos vasos, pessoas que estão quebradas. O vaso quebrado, ele não tem utilidade, ele vira caco. E Davi, lá no Salmo 31, verso 12, ele se sentia muito amargurado. Quem sabe você entrou aqui nesta noite amargurado, triste, abatido, para baixo. Davi, ele orou assim: Senhor,
eu sou como um vaso quebrado. Eu sou como um vaso quebrado. Davi fez essa oração. E interessante, querido, que lá no profeta Jeremias, no capítulo 18, vocês conhecem essa passagem. Tem uma passagem que traz um entendimento lindo, que quando Deus fala com Jeremias para ele descer até onde o oleiro fabricava os vasos de barro. O oleiro ali trabalhando com vasos. E ele diz: desce até a casa do oleiro, porque ali falarei contigo. Irmãos, é interessante que ele fala para Jeremias: desce. Ele não fala sobe. Se nós queremos, quantos quer que Deus fale com você aqui? Deus, o Espírito Santo fala, nós disse aqui no começo. Desce. Desce. Não estou falando no sentido geográfico, mas desce do seu pedestal. A Bíblia fala lá em Tiago: humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Deus não gosta de pessoas soberbas. A palavra de Deus diz que ele destrói os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E Deus fala para Jeremias: desce até a casa do oleiro, porque lá falarei contigo. E lá, quando Jeremias estava olhando o oleiro trabalhar, um dos vasos se quebrou, e ele pegou aquilo que se quebrou e começou a fazer de novo. Eu quero dizer, querido, você pode ser um vaso trincado, você pode ser um vaso sujo, você pode ser um vaso rachado, trincado. Deus não vai te quebrar, Deus não vai te destruir, Deus não vai passar uma tintazinha para te reformar, não. O que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer de você um vaso novo para conter a glória de Deus e ser cheio da presença de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Quando a glória de Deus vir sobre você, Ele vai te encher. Você vai dizer: Senhor, manda mais, porque eu sou vaso de honra para a sua glória. Deus não quer a sua destruição, Deus quer a nossa bênção. Muitas vezes nós achamos que Deus é o nosso adversário. Deus não é o nosso inimigo. A Bíblia diz que se Deus é por nós, e é por nós, quem será contra nós? Paulo interroga. Quem? Ninguém, irmãos. Olha, Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. E já está dando 9 horas. Eu só quero orar juntamente com a igreja e vou parar por aqui. Eu sei que tem a questão do horário. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: Deus enche cada um das nossas vidas, cada vida. Samuel foi enviado ali por Deus. Hoje, Jesus enviou há mais de 2000 anos, há 2000 anos e 19. 2000 anos e 19, né? Que Jesus morreu na cruz e enviou o Espírito Santo. E Ele não trouxe um pouco de azeite, não. Ele trouxe a presença dEle por inteiro. Para mim e para a sua vida. Para mim e para a sua vida. A intimidade com o Espírito Santo depende de mim e depende de você. O caminho está aberto. O Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo foi enviado. Deus, Ele nos conhece. Ele quer refazer as nossas vidas, aquilo que precisa ser refeito. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, é com carinho. Nós cantamos durante muitos anos, eu não sei se ainda cantamos, pedindo a Deus para nos quebrar. Mas olha, Deus não quebra as nossas vidas, não. Ele conserta. Ele conserta. Ele pega aquele vaso ali, ó, que está estragado, que está trincado. Ele faz tudo novinho, num piscar de olhos assim, ó, num estalar de dedos. Só Deus pode fazer isso. Eu estava ouvindo um certo pregador, ele falou uma coisa que me deixou intrigado. Ele falou assim: olha, precisa ter muita fé para ser ateu.
precisa crer demais para não aceitar que Deus é real, que Jesus é real. E é verdade, queridos, o ateu, ele na sua ignorância intelectual, que ele busca nas coisas, nas explicações, precisa ter um grande esforço para crer que Deus não existe, porque, querido, Deus nos chamou e colocou em nossas vidas a fé nele, a fé para realizar milagres, e nos deu o Espírito Santo, colocou sobre as nossas vidas. E ele nos falou, Paulo falando para Timóteo, ele falou assim, lá em 1 Timóteo 4, desperta o dom que há em ti. Irmãos, se por acaso você que se acha desanimado, que já foi uma pessoa animada, já foi uma pessoa cheia do poder de Deus, a responsabilidade do despertamento não é de Deus, é sua, porque o dom Deus já te deu. Lá em Efésios 5,18 a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito Santo. É uma atitude nossa, e nós oramos, Senhor, me enche, enquanto que Deus fala assim para nós, enchei-vos, e nós devolvemos a ordem para Deus, Deus me encha, e Deus fala assim, enchei-vos, e nós falamos assim, Deus me enche. Vamos se colocar de pé, eu quero orar rapidamente para a igreja, que já está na hora de terminar, em nome de Jesus, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida, você que tem se sentido como um vaso quebrado, um vaso trincado, alguma coisa deu errado na sua vida, você se entristeceu, queridos, isso é da caminhada cristã, mas eu quero te falar uma coisa, lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, aquele que confessa e deixa as suas faltas, seus pecados, seus erros, ele alcança misericórdia, está em outra passagem, mas que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, perdoa todos os nossos pecados e nos restitui a justiça de Deus. É isso que esse versículo fala, eu estava tentando trazer a memória. Deus é um Deus que restitui as nossas vidas. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai Celestial, nós